Ana Regina, psicóloga, num panorama histórico, como era entendida a loucura na Idade Média? Só para a gente fazer uma reflexão mais profunda sobre o assunto, depois com o surgimento do manicômio, com as pesquisas científicas, né, ao longo dos anos, as distinções das doenças mentais, o domínio da razão. Na sua visão, hoje, quais são os avanços da psicologia? Como você entende todo esse panorama histórico? Bom, Regina, eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, né? Porque o melhor autor que falou disso, que foi Foucault, né? Ele falou isso num livro de mais ou menos 500 páginas. A loucura, ela passa por diversos momentos ao longo da história. Na Grécia Antiga, por exemplo, os loucos eram tratados como os mensageiros divinos. Então, através dos loucos, havia uma aproximação do homem com Deus. Já no século XV, mais ou menos, com a Renascença, a loucura, num primeiro momento, quando deixa de ser o teocentrismo para a entrada do antropocentrismo, ela ganha um caráter na verdade, de uma coisa proveniente, de uma situação proveniente das forças da natureza, né? Então, através dos homens se ouviam as verdades do mundo. Ainda no segundo momento, nesse mesmo período da Renascença, com o domínio da razão, e com o humanismo, a loucura, ela passa a ser caracterizada como a desrazão, né? Como aquilo que é insano. Mais ou menos um conjunto de vícios do homem, como a avareza, a preguiça e a luxúria. No século XVIII, mais ou menos, com o surgimento das fábricas e as divisões dos trabalhos, o homem é aquilo que ele produz. E aquele homem que, de alguma forma, ele não consegue fazer parte desse meio de trabalho, dessa produção, ele é considerado desviante. É nesse momento, Regina, que vão se construir os primeiros lugares de internação para se colocar esses desviantes, excluí-los da sociedade para que, de alguma forma, eles não influenciassem aqueles que continuavam trabalhando. Nesses lugares foram colocados os loucos, as prostitutas, os mendigos e os assassinos. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, a sociedade ainda guarda resquícios dessa época, quando ela considera o louco, o psicótico, como alguém que oferece um perigo iminente para a sociedade. Né? Ainda nessa época, Regina, então a loucura, ela passa a ter um caráter disciplinar. Era preciso fazer sofrer o corpo para se elevar o espírito. Já no século XIX, a loucura, ela vai ganhar um status de saber psicológico. Começam-se os estudos e as pesquisas sobre a loucura, e ela passa a ser considerada no domínio da doença mental. Apesar desse avanço em deixar de ser desrazão para ganhar o status de doença mental, o louco naquele momento da história, ele continuava ainda sendo passivo no tratamento. E os detentores do saber da época, os médicos cientistas, que decidiam sobre a vida dessas pessoas. E nesse momento surgem tratamentos considerados horripilantes, né? Como um deles é a malarioterapia, que consistia na inoculação da malária nesses pacientes, para que através de febres e tremores pudesse chegar à cura da loucura. Hoje muitos avanços foram feitos, principalmente no que diz respeito ao tratamento da psicose, né? Os medicamentos de depósito, os CAPs, os hospitais dias, eles oferecem não só ao paciente, como ao familiar, acolhimento e informação. Na minha opinião, o que ainda falta diz respeito muito à falta de informação da sociedade. E esse programa, Regina, ele desempenha um papel fundamental, porque ele leva a informação para a sociedade. E a sociedade, ela precisa aprender a conviver com a diferença. Porque para a psicose não há cura, mas para o preconceito ainda há tratamento, ainda tem jeito, que seria a informação. Certo. Ana Taveira, psiquiatra, quais os avanços na área de psiquiatria hoje, os tratamentos, possibilidade de prevenção e o que seria a psiquiatria preventiva? Rapidamente, que daqui a pouco a gente vai para o comercial. Nós tivemos muitos avanços, né? É importante a gente lembrar que o paciente com um quadro psicótico é um paciente que sofre, é uma pessoa que sofre, não é apenas uma pessoa diferente. É importante a gente lembrar que o paciente sofre, a família sofre,
o paciente tem um sofrimento mental, tem um sofrimento emocional, então ele necessita ser tratado, a família necessita ser tratada, ser orientada para acolher esse paciente e para saber lidar com ele. Então, muitos avanços foram feitos, as medicações avançaram muito, nós temos medicações com muito menos efeitos colaterais, mais eficazes, a partir da década de 50, com o desenvolvimento de medicações chamadas antipsicóticos, que agem nos delírios, nas alucinações. Nós temos, o próprio colega falou, o desenvolvimento de CAPS, tirando esse paciente de dentro do hospital, desinstitucionalizando o paciente, o atendimento, o acompanhamento terapêutico. Então, nós temos não só técnicas medicamentosas, mas também técnicas de psicoterapia e reabilitação, para dar o tratamento para o paciente como um todo. E falando um pouquinho da medicina, da psiquiatria preventiva, tentar atuar prevenindo o desenvolvimento da doença, né? Então, evitar o uso de droga na adolescência, evitar infecções prévias. A Ana Regina falou um pouco do relacionamento mãe e filho. Então, são essas atenções precoces, tentando evitar o desencadeamento da doença.